Podem tomar assento. Ainda estamos nos organizando no nosso templo, mas louvamos a Deus porque já estamos aqui podendo ouvir a palavra de Deus. Amém? Podendo receber aquilo que Deus tem para nós nessa noite. E nessa noite eu quero falar sobre um pouco do que significa a mudança que nós tivemos como igreja de direção, de forma de trabalho, de reuniões, de tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração desde que nos foi revelado o Evangelho da Bíblia. Todos vocês sabem que desde que eu e Mateus fomos à Coreia do Sul, em abril de 2019, recebemos o maior presente que Deus pode dar a um homem e uma mulher, é a revelação do seu Evangelho. E talvez soe um pouco confuso neste momento, para aqueles que não estão acompanhando tudo aquilo que Deus está fazendo, mas nessa noite eu quero falar um pouco acerca do testamento de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 16 em diante. Amém? E nós vamos falar nessa noite sobre o testamento de Cristo. Mateus 28, 16 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-lhe Jesus, falou-lhe: E me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis aqui que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Amados, nós temos bem definido que nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Amém? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que tem uma página em branco. Essa página em branco significa 400 anos de silêncio. Uau! Deus ficou entre o último livro do Antigo e o primeiro livro do Novo Testamento. Deus ficou 400 anos sem falar, sem se comunicar com a humanidade. E nós sabemos que isso é marcado no Novo Testamento pelo próprio Deus, e é um mistério. É algo que nós não conseguimos entender, a nossa mente humana não consegue logicamente entender. Por isso que o Evangelho é uma revelação. Por isso que se você está aqui nessa noite, você pode crer que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Isto é uma revelação que não é dado a todas as pessoas. Então, o próprio Deus sai de si, assume forma humana e vem para ter uma nova aliança com o homem e com a mulher. Porque nós sabemos que a primeira aliança, o pacto de obras, foi perdido. Por quem? Adão e Eva. Então, como nós, várias pessoas que estão recebendo o Evangelho e aprendendo e me dizem: mas pastora, não é justo eu pagar por Eva. Não é justo eu pagar por Adão, porque descendemos de Adão e Eva. Então, porque Deus é um Deus bom e justo, Ele vem em forma humana, morre na morte de cruz, ressuscita para vir nos salvar. Amém? Amados, prestem atenção em algo. As pessoas podem até discordar de que Jesus é o Salvador, mas elas não podem negar a sua morte nem a sua ressurreição. Por quê? Porque Jesus não é apenas um personagem religioso, ele é um personagem histórico. Você pode falar com um historiador ateu, ele vai negar que Jesus é o Filho de Deus, mas ele vai dizer que Jesus existiu. Porque a história atesta a sua vinda aqui nessa terra.
E mais do que isso, a ciência até hoje não pôde provar que Cristo não ressuscitou. Porque até hoje, nenhum circo arqueológico em todo Israel foi capaz de encontrar um único pedaço do seu corpo. Aleluia! Porque de fato, ele vive. Ele ressuscitou. E é essa fé que é capaz de vencer o mundo. Mas baseado nesse contexto, nós precisamos entender que Deus fez alianças com o seu povo. E todas as alianças que Deus fez, quando nós vamos ao Antigo Testamento para entender, ele fez uma aliança chamada Tiateque, que significa uma palavra grega, uma aliança aonde Deus dá ao homem um pacto. Porém, o que chama a atenção, nós sabemos a aliança de Davi com Jonas, nós sabemos as alianças que o povo de Deus fez de forma indevida com outros povos, mas o que chama a atenção no Novo Testamento, e é sobre isso o tema dessa noite, é que todas as vezes que fala, quando Deus faz aliança com o povo, a palavra não é diateque, a palavra é sinteque, que quer dizer testamento. Uau, isso me chama a atenção, porque o tema dessa noite nós vamos falar sobre testamento de Cristo. Juridicamente, testamento é última declaração de vontade. Quando uma pessoa faz um testamento, ela atesta aquilo que ela deseja que seja feito após a sua partida. Aqui no texto, no Evangelho, quando Jesus aparece aos seus discípulos, em Mateus 28, a partir do versículo 16 em diante, quando Jesus aparece para eles na Galileia, nós vemos no versículo 17 que algumas pessoas, e quando o viram, o adoraram, e algumas pessoas duvidaram. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? E nós precisamos nos concentrar para que possamos entender. É que essas pessoas que duvidaram de que Jesus era o Cristo ali ressuscitado, não eram pessoas que estavam apostatadas da fé. Não eram pessoas que não tinham andado com ele, que não tinham comido com ele, que não tinham ouvido a sua voz, mas foram os seus próprios discípulos que duvidaram da sua ressurreição. E aqui Deus já começa a falar conosco, Deus já começa a ministrar o nosso coração, Deus já começa a nos trazer a verdade do quanto o nosso coração humano, ele é um coração incrédulo. Nós sabemos que o problema da humanidade é a incredulidade. Irmãos, preste atenção num dado matemático que eu vou lhe dar aqui nessa noite. Extremamente importante, para que você possa entender o que eu estou falando. Em 1 Coríntios 15, 6, a palavra de Deus diz que após Jesus ressuscitar, ele aparece para 500 discípulos. Uau! 500 discípulos. É um bom número, não é? É um bom número. E Jesus aparece para os seus 500 discípulos. E logo adiante, em Atos 1:15, Jesus diz a eles que vai ser derramado sobre eles poder, que esperem vir sobre eles a promessa. Mas as Escrituras me dizem que de 500, este número cai para 120. Uau! Gente, preste atenção. Jesus apareceu ressuscitado e encarnado para 500 discípulos. Não foi para pessoas que não conheciam a palavra, não foi para pessoas que eram ignorantes acerca do Evangelho. 500 pessoas que andavam com ele. A Bíblia me diz que em menos de 40 dias, de 500, o número passa
para 120. O que aconteceu com essas pessoas que foram testemunhas oculares da morte, ressurreição e dos milagres? Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós cremos pela fé. Amém? Tem alguém aqui que foi testemunha ocular da morte de Cristo? Não. Tem alguém aqui que viu Jesus transformar água em vinho? Tem alguém aqui que viu Jesus fazer a multiplicação dos pães e dos peixes? Tem alguém aqui que viu Jesus, a mão mirrada ser esticada, a mulher do fluxo de sangue, Jairo e tantos outros milagres bíblicos? Não. Nós podemos ter vivenciado milagres pessoais na nossa vida, porque esse Deus continua fazendo milagres. Amém? Ele está aqui. Mas o que eu chamo a atenção, para que nós possamos entender nessa noite, é que o problema fundamental do homem é estar separado de Deus. Nós sabemos. Mas por que o homem está separado de Deus? Nós sabemos que é por causa da influência de Satanás e do pecado. Mas nós precisamos entender de uma forma mais profunda por que o homem é influenciado por Satanás e por que o homem peca. O pecado, nós sabemos que é a desobediência. Por que desobedecemos a Deus? Por causa da incredulidade. Então, no versículo aqui 17, quando a Bíblia diz que muitos duvidaram, se nós quisermos sermos discípulos de Cristo, se nós quisermos andar com o Senhor, se nós quisermos receber este testamento, que nós vamos ver no próximo versículo, nós precisamos entender que o coração humano é incrédulo. Amém? O nosso coração tem a tendência a ser duro e extremamente corrupto. Isso a Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 9. É por isso que todos os dias nós precisamos orar e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, retira do meu coração a incredulidade. E eu te provo por quê. Porque nós bebemos, porque sentimos sede. Porque comemos, porque temos fome. Porque dormimos, porque temos cansaço, são necessidades fisiológicas do nosso corpo. Ah, mas vamos dizer que eu estou doente e eu não tenho fome. O que o médico diz? Tem que comer. O que a esposa diz? Força, come, bebe. Obrigada. E então o que nós fazemos? Nós comemos e bebemos porque sabemos que o nosso corpo precisa. Porque nós não lemos a palavra de Deus todos os dias? Porque nós não nos alimentamos todos os dias? Porque as coisas espirituais nós não podemos ver nem tocar. As coisas materiais são de fácil absorção para nós que somos humanos. E o homem tenta, todo o tempo, fazer um Deus para si. Se você olhar lá os povos nos lugares mais inóspitos, no Himalaia, uma tribo indígena, todos eles não constroem um Deus para si? Sim ou não? Sim ou não? Fazem um ídolo, uma estátua, porque quando Adão abriu os seus olhos, a primeira coisa que ele viu foi o seu Criador. Então o homem sabe que existe um vazio existencial na sua vida, que está nas mãos daquele que lhe deu a vida. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, Deus compartilhou do seu ruá. O que é ruá? É do seu espírito. Aleluia! E então Deus colocou no meu coração e no seu coração um desejo por eternidade. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que o homem tem um desejo de eternidade no seu coração que ele nem entende muito bem. Como acontece isso? Através do Espírito de Deus que foi compartilhado. Então esse Espírito, esse ruá que foi compartilhado comigo e com você, é o que nos faz sentir a necessidade de termos uma vida de comunhão com o nosso
Deus. E logo você vai entender o que eu estou falando. Vamos abrir Efésios, capítulo 2. Preste atenção, porque é um pouco complexo. E se nós nos perdemos, nós não entendemos o que Deus quer falar conosco nessa noite. A Bíblia diz, e Ele nos deu a vida, estando vocês mortos em ofensas e em pecado. Vocês que noutro tempo andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Preste atenção. A Bíblia diz que Ele nos deu a vida quando estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Por que Ele nos deu a vida? Porque a vida do homem, a vida da mulher consiste em ter comunhão com Deus. Você não vai encontrar a paz absoluta e a felicidade nunca se você não tiver comunhão com o seu Criador. Porque nós fomos criados para isso, para o louvor da sua glória. Mas nós começamos a achar um buraco negro na nossa alma. E nós achamos que o nosso vazio é porque nós não ganhamos o suficiente, o nosso marido não é bom o suficiente, a esposa não é bom o suficiente, a casa que eu tenho não é boa o suficiente, o carro que eu tenho não é bom o suficiente, o corpo que eu tenho não é bom o suficiente, o meu cabelo não é bom o suficiente. Isso. Na verdade, essa angústia que nós vivemos é a falta de relacionamento com o nosso Criador. Aleluia. Então, o homem, ele é incrédulo. Como que eu provo isso para você? Os seus discípulos duvidaram que o Cristo era o Cristo. Comeram com Jesus, dormiram com Jesus, viajaram com Jesus, conheciam a sua voz, conheciam a sua expressão, conheciam os seus olhos. Quando ele apareceu, duvidaram. O que eu aprendo com isso? A vida de fé é uma vida que muitos ficarão para trás por causa da dúvida. Eu provei matematicamente de 500 discípulos no dia de Pentecostes, tinham 123. Menos de 25%. O que aconteceu com esses homens? Se existia um momento que a fé deles devia estar ao máximo, em off, em on, era quando Jesus ressuscitou. Porque eles viram aquele homem que sofreu morte de cruz. A ciência diz que o pior tipo de morte que pode haver por uma pessoa é a morte de cruz. Porque é uma morte por asfixia lentamente. É a morte mais sofrida que pode haver. Que foi a morte que ele sofreu, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. Aleluia! Então, irmãos, nós entendemos que a incredulidade faz com que nós venhamos ter uma vida de desobediência. É por isso que nós precisamos pedir ao nosso Deus: arranca do meu coração a incredulidade. Porque o que é a fé é a certeza. O que é a dúvida é o contrário da fé. E o inimigo sempre trabalha, o príncipe desse mundo, que atua nos filhos da desobediência, a Bíblia já diz, ele trabalha através da dúvida, gerando desobediência. Amém? Quando Jesus foi tentado no deserto, o que Satanás disse? Se tu és, com que ele trabalhou? Dúvida. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, Jesus foi provado como rei, como profeta e como sacerdote. Então, irmãos, nós vamos entender que nós precisamos todos os dias tirar do nosso coração a incredulidade. Por quê? Nós só iremos viver uma vida de obediência a Deus se nós formos crédulos na sua palavra. Aleluia. Nós somente viveremos uma vida de comunhão eterna com Deus se nós cremos que o que está escrito de Gênesis
a Apocalipse é de fato verdade. Aleluia! Então, irmãos, nós estamos entendendo o tema dessa noite, testamento de Cristo. Nós estamos entendendo que Cristo nos deixou um pacto, um testamento, uma última declaração de vontade para que nós, seus filhos, pudéssemos obedecer. E nós estamos entendendo que a primeira obstáculo que nós precisamos vencer na nossa vida para sermos verdadeiros discípulos é romper com a incredulidade. Aleluia. É pedir a Deus todos os dias que tire do nosso coração a incredulidade. Porque a incredulidade gera desobediência. Por que Adão e Eva pecaram? Porque não creram que a palavra de Deus era verdade. Deus disse, se comeres da árvore da ciência, do bem e do mal, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Mas o homem, a mulher, influenciados por Satanás, que é o adversário das nossas almas, disseram, eu vou morrer. Incredulidade na palavra. Deus disse, certamente morrerás. Mas será que eu vou morrer? E então, Adão e Eva tiveram os seus sentidos corrompidos, é o que a Bíblia diz. Quais são os nossos sentidos? Tato, olfato, visão, audição e paladar. Por onde que o inimigo coloca no meu coração e no teu coração a incredulidade? Preste atenção, isso é revelador. É pelos nossos sentidos. É por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu escuto, por aquilo que eu toco, que o meu coração vai se tornando incrédulo. É por isso que nós precisamos desta palavra todos os dias. Amém? Irmãos, então Jesus começa a falar acerca do seu testamento para os seus discípulos. Rompendo a incredulidade, aqueles que duvidaram, Jesus disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Uau! Todo o poder foi dado por Deus a Cristo nos céus e na terra. O que Cristo está querendo dizer com estas palavras? Não há impossível para mim. O que Cristo está querendo dizer? Não há problema que não tenha solução. Porque o grande problema da humanidade até a vinda de Cristo era estar separada de Deus por causa da influência de Satanás e do pecado. Cristo vem, faz sacrifício, o Cordeiro Santo que veio ao mundo, morre de morte de cruz, para que eu e você, preste atenção, pudéssemos desfrutar de uma nova aliança e de uma presença de Deus. Antes de Cristo vir à terra, a presença de Deus habitava em uma arca, e somente o sumo sacerdote era aquele que tinha poder para desfrutar desta presença. Mas Cristo rasga o véu do templo dos santos, o templo se parte ao meio, e então agora o nosso corpo passa a ser templo do seu Espírito, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia! E quando ele declara aos seus discípulos nesse testamento, todo o poder me foi dado, ele está dizendo, eu sou o rei que vence Satanás. Eu sou o profeta que aponta o caminho. E eu sou o sacerdote que tira de vocês o pecado. E se faz maldição para que vocês possam ter a vida. Rei, profeta e sacerdote. Nós vimos, irmãos, na palavra de Deus, em Ezequiel, vamos lá para Ezequiel, para que nós possamos entender sobre os ofícios de Cristo que nós estamos falando. As abominações de Jerusalém. No livro de Ezequiel,
22, 26 diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o puro do impuro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, versículo 26. Todos os sacerdotes pecaram. Versículo 27. Os meus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruírem as almas, para servirem à avareza. Todos os sacerdotes falharam. Versículo 28. Os seus profetas têm sido reboco de cal, não adubada, vendo vaidade, prendizendo mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Uau! Romanos 3, 23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Amém? Então Jesus vem e diz: eu sou aquele que reconciliou vocês com Deus por intermédio do Cristo. Nós podemos ter acesso à presença de Deus. Nós podemos ter salvação e vida eterna. Não porque nós viemos na igreja. Não porque nós damos o dízimo. Não porque eu sou uma pessoa boa. Não porque eu faço bem. Nós precisamos entender que todos nós pecamos. A Bíblia diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Os reis, os profetas, os sacerdotes e a humanidade inteira. Mas agora, porque Cristo veio à terra, pelo seu sangue, nós fomos perdoados. E todos aqueles que creem que este homem que morreu na cruz e ressuscitou é o Messias, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, receberão a vida eterna. Aleluia! Mas, irmãos, você crer na vida eterna é um milagre. Você crê que existe uma vida eterna, você entender a sua condição de pecador e pecadora, e reconhecer que precisa de um Salvador é um milagre. Só quando o Evangelho nos é revelado, nós podemos entender que nós precisamos absolutamente, unicamente do Cristo na nossa vida. Aleluia! Porque a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. O príncipe desse mundo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. O que é cegar o entendimento? Eu até quero ler isso aqui, pastora, mas eu não entendo nada. Até tenho vontade de orar e ir na igreja, mas a minha rede social, meu Netflix no ar-condicionado é tão bom. É ou não é verdade? Nós somos humanos. A nossa natureza carnal vence. O diabo fica falando para você. Trabalhou tanto. Fica com o teu filho, com a tua filha. Vai sair de novo. Olha o Covid. Olha o Covid. A igreja é o lugar que mais tem Covid. Vamos rir um pouco. Porque levamos a nossa vida normalmente, irmãos. Não podemos mentir para nós mesmos. Vamos no supermercado, na academia, no trabalho. Mas na igreja, não, no culto tem Covid. Nós sabemos que o Covid está em todos os lugares. Mas nós precisamos tomar as medidas de segurança, obedecer aos decretos e tocar a nossa vida. Então, quando Jesus está dizendo aqui, no seu testamento, em Mateus 28, 16 e 18, ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Testamento. O que o Senhor nos pediu antes dele ascender aos céus? Qual foi a sua última declaração de vontade? Construam megatemplos.
construam impérios, façam pastores e homens e mulheres famosos, criem grandes bandas, tenham clubes sociais e não igrejas. Não. Jesus disse: vão e façam discípulos. Aleluia! Vão e ensinem. Porque nós precisamos entender, irmãos, que fazer discípulo é muito diferente de frequentar igreja. Nós precisamos entender que o batismo é muito mais profundo do que um simples banho dentro de um rio ou de uma piscina. Quando o Senhor nos fala, ide e ensinai as nações, Ele está nos falando aqui do que Ele pediu à igreja. Sejam missionários. Aleluia. E a missão é algo que está no coração de Deus. Deus foi o grande missionário, enviou o seu Filho para trazer uma boa notícia. Evangelho é uma boa notícia. Qual? Boas novas de salvação. Aleluia! Nós tínhamos um grande problema, estávamos separados de Deus por causa da influência de Satanás e do pecado. Mas agora, por causa deste Cristo, que morreu nesta cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus, se eu creio que Ele é o Messias, o Messias, como dizem os judeus, ou o Christus do grego, significa o enviado. Se eu creio que Ele é esse cara que pode me dar a vida eterna, a salvação, aleluia, eu posso ser salvo. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender que Jesus tinha um método bíblico de ensinar. Nós estamos falando nessa noite aqui, estou recapitulando, sobre testamento de Cristo. E nós estamos entendendo que Ele nos deixou como última declaração de vontade. E nós vimos pela palavra de Deus que o maior obstáculo que nós podemos ter para servir a Deus, para obedecer, é a incredulidade do nosso coração. Nós sabemos que uma vida de fé é pautada por pessoas que creem e pessoas que não creem. Quando o evangelho da Bíblia nos é revelado, nós entendemos que nós temos uma missão aqui nessa terra. Qual? Ide e ensinai. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Como você ensina algo que você não sabe? É impossível. Você pode ensinar algo para alguém que você não sabe como fazer? Não. Para que nós possamos fazer discípulos, primeiramente nós precisamos ser um discípulo. Amém. E o discípulo é aquele que é ensinado, o discípulo é aquele que recebe a instrução, o discípulo é aquele que ouve a palavra. Eu quero dizer algo para cada um que está aqui nessa noite. Deus te chamou para você fazer discípulos. Aleluia. Mas para que primeiro você possa fazer discípulo, você precisa ser um discípulo. Você precisa receber da sua palavra. Você precisa entender o que está escrito na Bíblia. Irmãos, eu vou dizer a vocês, eu fiz faculdade de teologia na UBRA 4 anos. Não estou desmerecendo a faculdade. Eu sou convertida desde os meus 19 anos. Sempre estudei a palavra e nunca pude entender o evangelho como eu entendo agora, depois que nós fomos à Coreia e recebemos o Cristo revelado, o evangelho da Bíblia. Aleluia! Em Marcos 4, capítulo 17, e já estou terminando, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 4, 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir a sua palavra. E para que nós possamos entender. No verso, em Mateus capítulo 18, Mateus 28, Mateus 28, no versículo 20, Jesus diz, ensinando a guardar
Mais uma vez, Jesus fala sobre ensino, sobre receber a palavra e dar a palavra. Como você vai ensinar alguém a guardar algo que nem você guarda? Amém? Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 36. Mateus 9, 36, desculpa, irmãos. Mateus 9, às vezes nem eu entendo meus garranchos. Mateus 9, 36. Diz que Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque eles andavam desgarrados e errantes, como uma ovelha que não tem pastor. Aleluia. O que Jesus sentiu pelas multidões? Compaixão. E eu quero falar algo bem sério aqui, irmãos, nessa noite. Se você crê que existe uma vida eterna, se você crê que existe promessas na palavra de Deus, como você vai olhar para uma pessoa que só vive para as coisas deste mundo, que está separada de Deus por causa do pecado, da influência de Satanás, que tem incredulidade no seu coração, e você não vai olhar para ela e ter compaixão. O que é a compaixão? Qual é o melhor presente que você pode dar a uma pessoa? É o Evangelho da Bíblia. Porque no Evangelho, irmãos, nós temos a solução para o nosso único, grande e problema fundamental, que é estar separado de Deus. Quando nós estamos reconciliados com Deus, na sua presença, todas as coisas nos são acrescentadas. Mateus 6,33 diz: agarra-te ao reino e à sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas nós vivemos hoje um tempo de um evangelho em que é dado às pessoas um paliativo. Sabe o que é um paliativo? É algo que não cura a doença que você tem. Nós precisamos dar às pessoas o verdadeiro antídoto. E esse antídoto que é capaz de dar ao homem e à mulher a cura do seu problema existencial é o Filho de Deus. Aleluia. Por isso que nós temos que orar e pedir: Senhor, me revela o teu evangelho. Senhor, me revela o Cristo. Me revela a tua palavra. Porque revelar vem do grego, significa tirar o pano, significa tirar o véu. O que é ter a revelação do evangelho? É quando você abre a Bíblia e diz: uau, isso eu nunca tinha entendido. Eu nunca tinha compreendido. Nossa, isso aqui está escrito aqui. O véu me foi tirado. Aleluia. E então, quando o véu me é tirado, quando o evangelho me é revelado, eu posso crer. E crendo, eu posso obedecer. Aleluia. Vamos lá na carta de 1 João 5:1. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora eu pergunto para você: o que significa que Jesus é o Cristo? E se você me responder, eu não sei, eu vou lhe perguntar: como você pode ser nascido de Deus? Nós temos um critério de salvação bem claro. Você precisa crer que Jesus é o enviado. Você precisa crer que Jesus é o Filho. Você precisa crer que Ele é o Messias. Quando você crê nessa verdade imutável, você nasce de novo. Aleluia! Você nasce da água e do Espírito. A sua vida se transforma porque você passa a ter uma nova perspectiva acerca das coisas desta vida. Então você não quer mais se matar porque você não tem o último aparelho, o último iPhone. Você não morre mais de ansiedade porque você não está pesando 45 quilos. Você passa a
a ter alegria nas coisas espirituais. Ah, pastora, você está me dizendo que o dinheiro não é importante, que eu tenho que ser feio. Não, não estou dizendo nada disso, não bota palavras na minha boca. Mas você passa a ver as coisas sob a perspectiva do Cristo. Então a tua realidade é transformada. A tua família passa a viver uma nova alegria. Os teus filhos passam a entender quais são os valores que estão dentro daquele lar. E eles passam a ter temor das coisas de Deus. E você passa a ter uma necessidade de orar. Eu preciso orar. Se eu não orar, eu estou morrendo. Eu tive Covid. E eu tive muita falta de ar. Em alguns momentos, minha saturação chegou a 92. E é horrível. Quem aqui já teve, metade da galera, é horrível. E você começa a pensar, meu Deus, preciso respirar. Quando você nasce de novo, você tem comunhão com o seu Criador. Quando você não ora, você começa, meu Deus, vai me dar um troço. Preciso ouvir o Pai. Preciso falar com o Pai. Preciso congregar. Preciso estar no corpo. Preciso ir na igreja. Preciso levar o evangelho para o meu vizinho, para a minha vizinha, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão. Meu Deus! Eles estão separados de Deus e vão para o inferno. Eu preciso dar a ele o Cristo. E você começa a dizer, Senhor, eu quero aprender a tua palavra. Eu quero que alguém me ensine para eu poder ensinar. Eu quero ser um canal de bênçãos. Eu quero cumprir Mateus 28:18. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Eu quero batizar. O inimigo por muitos anos tem mentido. Que para você pregar a palavra, você tem que ter dom. Você tem que ter talento. Você tem que ser bonito. Você tem que falar bem. Você tem que ter chamado. Eu não estou aqui negando os ministérios que Deus estabeleceu biblicamente, amém? Mas eu quero te dizer que qualquer um pode levar as boas novas de salvação. Porque este é o propósito de Deus. Jesus disse, ide e fazei discípulos às nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz algo, eu estarei com vocês todos os dias, com Covid e sem Covid, com ar e sem ar, com dinheiro e sem dinheiro, com igreja ou sem igreja, eu estarei com vocês. Então veja, irmãos, Deus nos chama, nos dá a grande comissão, mas na verdade hoje deveria ser a grande omissão. Uma das coisas que a igreja menos tem feito, e quando eu falo igreja mundial. Eu estive num congresso com 160 pastores de todos os países do mundo, lá na Coreia nós estivemos. E a igreja se omitiu de evangelizar. Ah, eu sou salvo, meu marido é salvo, meus filhos são salvos, ninguém mais precisa se salvar. E a igreja tem se omitido do seu papel. Que nós temos um ministério, nós temos cada um de vocês, eu tenho o ministério da reconciliação. Nós temos um dever de reconciliar Deus com o homem por intermédio do Cristo. Aleluia! Aleluia! Mas nós precisamos nos preparar, nós precisamos estudar a palavra. Nós vamos começar a partir de março aqui na igreja. Os discipulados, temos uma sala lá preparada, com cadeiras, mesas, ali tem ar-condicionado, glória a Deus, onde nós vamos ensinar para que você possa ensinar. Como nós vamos discipular? Como nós vamos ensinar o evangelho se nós não sabemos nem por onde nós iniciamos a Bíblia? Nós não sabemos nem por onde começamos a contar acerca de quem Jesus é. Muitas vezes, nós não o conhecemos de forma profunda. E nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor que nos revele o Cristo. Várias vezes nós pedimos perdão à igreja, porque até na saída para a Coreia, o evangelismo literalmente não era uma das nossas prioridades. E aquilo que Deus mais nos chamou a fazer era o que nós menos estávamos fazendo. E isso as igrejas estão assim no mundo inteiro.
Nós precisamos sair das paredes. Nós não estamos aqui para ser um clube, nós estamos aqui para dizer para as pessoas, você tem um problema, você está separado de Deus por causa da influência do pecado e de Satanás. E você precisa receber o antídoto, a cura para o seu problema. É o Filho de Deus, o Cristo. Aleluia! Se você crer, você vai ter salvação e vida eterna. Todos os nossos problemas, a doença, a falta de saúde, a pobreza, tantos problemas que temos dentro de nós, todos eles iniciam na ausência do Evangelho, na ausência do reino. Mas as pessoas hoje estão procurando as mãos daquele que pode dar. Este Evangelho não promete um mar de rosas. Este Evangelho não diz que todos os desejos do seu coração vão ser atendidos. Até porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quantas vezes nós pedimos e não recebemos, a Bíblia diz, porque vocês pedem para os próprios deleites pessoais. É por isso que nós não podemos fazer o que o mundo diz. Segue o teu coração. Eu não sei o que eu faço, eu tenho uma decisão, não sei se eu caso, eu compro uma bicicleta. Segue o teu coração. Quem já ouviu essa frase clássica? Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e corrupto. Sabe o que aconteceu lá no Éden? Eu já estou terminando. Quando o homem pecou, esse Deus que tinha comunhão com ele se apartou. Porque Deus é santo. E aonde está o pecado, Deus não pode existir. Ou é uma coisa, ou é outra. E quando o Espírito de Deus se afastou do homem lá no Éden, o homem ficou uma pessoa almática. O que é uma pessoa almática? É uma pessoa que vive por aquilo que sente. Hoje eu estou feliz, eu vou fazer tal coisa. Hoje eu estou triste, eu não vou fazer nada. Se move pelas emoções. Hoje eu estou lá em cima, amanhã eu estou lá embaixo. Quando nós nos reconciliamos por Deus, por intermédio do Cristo, o Deus Emanuel, o Espírito Santo, vem morar em nós. Aleluia! E ele passa a ter a gerência, ele passa a ter o domínio sobre as nossas emoções. É por isso que eu tenho vontade de dar um soco e eu dou um beijo. É por isso que às vezes eu tenho vontade de dizer coisas que eu não posso dizer. O Espírito Santo se apodera de mim e me guia para que eu não peque. Aleluia! Então, todas as respostas nós encontramos no Evangelho da Bíblia. Temos um Deus grandioso que nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que nos deu uma missão. Vão e empreguem as nações. Vão e levem o Evangelho. Temos um obstáculo a ser vencido todos os dias, a incredulidade do nosso